Então eu não sei, quem não viu, né, caso não tenha visto aí no Stories, o tema de hoje é um tema muito recorrente e eu acho que é um tema muito comum na vida de todo mundo e a gente vai entender um pouquinho disso, do porquê e de como a gente trabalhar e resolver isso, que é por que temos medo da rejeição, né? Então, esse medo da rejeição é uma coisa que controla muito a nossa vida, né? Define muito os nossos passos, muitas vezes também reprime muito, nos paralisa muito também, né? Oi, Rai! Então, antes eu queria começar com uma frase, tá? Que é de Rogers. Eu acho que eu já até trouxe essa frase, mas eu gosto muito dele, que fala assim: quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir num caminho construtivo. Então, a intenção da live de hoje é exatamente a gente alcançar, né, um pouco disso que ele fala, que é a compreensão e a aceitação de uma pessoa muito, muito, muito especial na nossa vida, né, que somos nós mesmos, tá? E aí eu vou estar explicando um pouquinho do porquê disso, né? E aí ele fala aqui, né, que abandonar as falsas defesas. Gente, todas as nossas defesas, né, emocionais, ou seja, que às vezes é o isolamento, que às vezes é o servilismo, que às vezes é o agradável, que às vezes é o forte, que às vezes é o intelectual, que às vezes é o... Enfim, existem infinitas formas, né, da gente tentar se adaptar ao processo aí de repressão que a gente passa, ao processo de adaptação ao mundo, às regras e as próprias repressões e desqualificações dessas regras. Existem diversas formas e a gente só topa porque a gente tem medo, porque o amor, né, que vamos dizer assim, que é o oposto da rejeição, né, é uma necessidade básica humana. Então, saudável não é uma pessoa que fala que não precisa ser amado. Isso não é saúde, isso é mecanismo de defesa, de indiferença, de solidão, né, enfim. Saudável está relacionado a gente acolher e ter saúde, autofortalecimento, uma imagem pessoal fortalecida e segura o suficiente para conseguir estar vulnerável na vida, né? No sentido, e o que é ser vulnerável, que é diferente de ser frágil? É exatamente a gente conseguir estar na vida topando, né? Todo o... Como é que eu posso dizer? Não é só o desafio dos vínculos, mas é todo o... Quando a gente vai fazer, por exemplo, um investimento, né? Numa bolsa de valores, a gente não tá correndo um risco, né? Então, é todo o risco que viver envolve, né? Todos os riscos que ser autêntico envolve, todos os riscos que se entregar e viver verdadeiramente uma relação de amizade, de amor envolve. Senão a gente tá sempre pelas metades, a gente tá sempre fugindo, né? E não desenvolvendo. Então é muito importante a gente entender exatamente isso, né? De que quanto mais a gente tiver autoconfiança, quanto mais a gente conseguir ser compreensivo e aceitar a nós mesmos, né, mais a gente vai topar estar vulnerável e viver a vida de uma forma mais ampla e autêntica. Então a gente vai construir juntos esse raciocínio, tá bom? Então vamos lá. Existe algumas, né, capacidades, existem as emoções e necessidades, existe todo um espectro que a gente chama de estado de ego, né? Então a nossa psique ela é formada de alguns estados de ego conforme a análise transacional. E o estado de ego criança é um estado de ego onde vive todas as nossas emoções, as nossas necessidades emocionais, a nossa criatividade, o nosso prazer, tudo está lá. E isso são aspectos inerentes da nossa humanidade. É diferente do que a gente chama de estado de ego pai, que é um estado de ego que é aprendido, ou seja, é como a gente vai aprender as condutas da vida, as regras da vida, né? Como a gente se comportar no trabalho, como a gente se comportar na família, como a gente se comportar numa relação. A gente vai aprendendo algumas regras que às vezes é construtivo para que a gente saiba estar na vida de uma forma construtiva, né? Mas existe toda uma parte inerente à nossa humanidade. A gente não escolhe sentir tristeza, raiva, medo, alegria, afeto. A gente não escolhe, a gente sente. A gente não escolhe ter uma necessidade de amor, a gente não escolhe ter a necessidade de troca. Isso faz parte de uma potência humana. Inicialmente a gente tende como uma fraqueza, do tipo, ai que saco precisar de alguém. Mas não é não. Porque, na verdade, o que faz a gente não querer precisar, né, na troca de alguém é o fato da gente se sentir inseguro com a gente mesmo. Porque quando a gente tá confiante com a gente mesmo, a gente usufrui muito dos vínculos e agradece muito pelos vínculos saudáveis e produtivos que a gente tem.
Então, toda essa inerência à nossa humanidade dentro desse processo adaptativo. Então, lembrando, isso é uma coisa que eu sempre falo em todas as lives, a gente é um produto de um processo. A gente não é simplesmente, eu nasci assim, eu sou assim, isso tem a ver... Desculpa, né, gente, assim, com quem acredita, mas essa coisa muito rígida, meu signo, meu não sei o quê. Essa justificativa e essa definição, essa rigidez é uma coisa que adoece mais a gente. Porque a gente tem que entender que a gente faz parte de um processo, que a gente chegou até onde a gente chegou por um processo. E esse processo gerou muitas felicidades, conquistas, mas também muitas dores e medos. E isso fez com que a gente se adaptasse ao que você é aqui hoje. Então, isso é um produto desse processo. E a gente precisa entender isso para que a gente possa investir em nós, para que a gente possa se desenvolver agora, né, enquanto adultos e responsáveis, nesse processo, em novos processos, né? E agora detectando o que não tá legal na minha vida, né? O que tá disfuncional, quanto que esse medo toma conta de mim, né? E aí falando um pouquinho sobre esse medo da rejeição e etc, para que a gente possa desenvolver novos processos e não ficar o resto da vida, né, refém daquele processo. Então, essas capacidades de expressar emoções, de ter necessidades, de buscar vínculo, você vê quanto que a criança ela é autêntica, né? Ela quer carinho, ela pede carinho, ela quer abraço, ela pede abraço, ela tá triste, ela chora, ela tá com raiva, ela mostra que tá com raiva. Então, tudo isso faz parte da nossa essência, que não é nem bom nem ruim. Na verdade, assim, são instrumentos que podem ser muito bem utilizados desde que eu esteja saudável. É a mesma coisa assim, eu tenho uma máquina de café aqui em casa. Eu vou achar que ela tá toda descuidada, toda desregulada e que ela vai fazer um café bom? Não vai. Eu preciso que ela esteja toda pronta, toda cuidada, toda cuidada mesmo, né? Então, levei pra revisão, vi tudo, e ela vai fazer um café maravilhoso. Vou colocar ali um pó de café muito bom, vou investir nesse café. Não sei por que eu trouxe essa referência. Vou investir nesse café porque eu gosto de café. E aí aquilo vai sair um café muito bom. É a mesma coisa. A nossa essência, gente, é uma potência. Mas a forma que a gente cuida da nossa máquina interna, né, que é a nossa psique, que é a nossa autoimagem, vai definir se a gente vai usar isso de forma potente ou não. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente vem com a nossa essência, só que a gente chega aqui no mundão e nem sempre ele é bem-vindo. Às vezes você nasce numa família em que não é bem-vindo a alegria. Às vezes você nasce numa família que tristeza é uma coisa péssima. Por que você tá triste? Você tinha que agradecer. Na minha época era muito pior, né? Ou você nasce numa família que é proibido expressar, tem que ficar todo mundo calado, em silêncio. Você nasce numa família em que tudo é, por exemplo, resolvido com agressão, né? Ou tudo é resolvido com segredos. Enfim, aonde toda essa parte essência é reprimida, onde não tem espaço para a criança falar, né? Tem muitos pais que são muito impacientes, né? E às vezes não tem tempo mesmo. Então tudo isso vai reprimindo a essência, essas coisas que são inerentes, que poderiam ser grandes poderes da nossa vida, mas que a gente começa a aprender a desconfiar. Ou seja, a gente começa a ficar com que é a fantasia emocional da criança ferida, né? Ou seja, começa a criar uma ferida e assim, não posso confiar muito em mim, tem alguma coisa de errado comigo. Isso, eu nem escolho isso simplesmente vem, isso é uma coisa autêntica. Claro que isso, gente, é um processo inconsciente que acontece, né? A criança, ela não tem todo esse raciocínio, mas a conclusão que ela chega é essa, tem alguma coisa de errado comigo. Eu não sou uma boa pessoa, eu não posso confiar nas minhas expressões, né? Eu preciso, então, que outras pessoas avaliem as minhas expressões, ou seja, desde pequeno, e aí a gente entra também não só na questão familiar, né, gente? A gente entra na questão das regras sociais. Então, por exemplo, um menino não pode chorar, uma menina, né, tem toda uma repressão sexual, ela não pode também ter raiva, enfim, tem todas as questões, né, de repressão e regras repressivas sociais que vão fazendo a gente ter um estranhamento, essa palavra é importante, um estranhamento sobre nós mesmos, e isso vai mexendo com a nossa autoimagem. Então a gente vai começando a ficar desconfiado da gente, né, da nossa essência. E aí veja, como eu falei lá da máquina de café, não tem um bom funcionamento, eu não vou expressar isso da melhor forma. Então nessa repressão, né, a gente começa a aprender a colocar o poder no outro. O poder de definição, né, de se eu sou bom ou não, se eu tô fazendo certo ou não, se eu tô não, é pro outro. Dri, mas por que a gente faz isso? Primeiro, a criança ela não tem referência de isso é construtivo, é destrutivo, isso é justo, não é justo. A criança ela tá ali sem referência de vínculo. Aquilo que falam pra ela é a verdade.
né, a verdade dela, é o mundo dela, né? Então aquilo ali ela vai simplesmente o que a gente chama de introjetar, engolir sem nenhum filtro, né? Sem nenhum questionamento, ela só engole aquilo. Então, se as pessoas chamam ela de burra, ela vai acreditar que ela é burra. Se as pessoas falam que o valor dela enquanto homem é não chorar, ele não vai querer chorar. Se as pessoas falam que o valor dela enquanto mulher é, sei lá, servir e ser agradável, ela vai querer sempre servir e ser agradável. Se eles falam que a gente simplesmente absorve. E foi como eu falei no início. A nossa necessidade de amor, gente, tem a ver com a nossa necessidade de ser confirmado, de ser visto, de ser qualificado. Então, enquanto criança, a gente tá topando qualquer coisa. Qualquer coisa que falarem pra gente, olha, existem essas condições pra você ser amado, isso não é uma coisa refletida, isso é simplesmente uma coisa engolida. Então a criança ela vai topar qualquer coisa pelo aquele reconhecimento, por aquele amor. Às vezes, né, tem pessoas que infelizmente vivem migalhas mesmo, né, assim, vivem em lares violentos, abusivos, né? E aí ganham aquela migalhinha ali de reconhecimento, às vezes que é uma coisa básica e até um dever, né, daquelas pessoas. E aquela pessoa tá fazendo qualquer coisa por aquilo, né? Porque na verdade a gente começa a nossa vida com uma dependência, isso é um fato. E aí o que acontece? A gente começa a entender que a gente não pode confiar na gente e começa a projetar então a definição desse valor nos outras pessoas que vão definir nosso valor. Ou seja, a gente vai começar a entender, né, de que a gente precisa estar se regulando, a gente precisa estar se perseguindo, se criticando. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com culpa, a gente faz isso com vergonha, a gente faz isso com medo. Então, esses medos, né, de fracasso, esse medo de rejeição, esse medo... Tudo isso, todos esses são instrumentos emocionais, né, que mantêm a gente reprimido. Então, é todo esse distanciamento da nossa autenticidade, ainda lançando para o outro, né, a definição desse valor. Só que o que acontece? A gente acaba desenvolvendo, crescendo na vida e não questionando, porque parte desse processo, né, gente, cultural, e isso é uma coisa que a gente precisa questionar muito, é de que você é uma boa pessoa a partir do que você faz pelo outro e não a partir do que você faz pra você. Na verdade, eu fiz até uma live falando sobre isso, né? A diferença do egoísmo e da individualidade, né? Fazer por você é você ser egoísta, né? Falar bem de você, ter uma boa autoimagem, é você ser, sei lá, né? Metido, né? Existem vários tipos, coisas pejorativas, né, que fazem a gente se sentir ainda mais inseguro, né, em desenvolver uma relação com a gente. Ou seja, não só o meu poder de definição, né, do meu valor está com o outro, né, como eu ainda não posso desenvolver o meu próprio, porque senão eu tô sendo egoísta e etc. Então, esse medo de rejeição, a gente vai se alimentando, se mantém na nossa vida. E por isso que agora, enquanto adultos, a gente precisa questionar. Porque no fim das contas, que é aonde eu quero chegar, a gente vai ter que aceitar a rejeição. Ela vai continuar existindo sempre. E a grande cura, a grande libertação é top. Sabe como é que você vai topar a rejeição? Quando você se acolher, quando você definir o seu valor. Quando você entender que as suas emoções, as suas necessidades, as suas expressões são ok, são humanas, que você pode qualificar, né, valorizar os seus acertos, empaticamente acolher, compreender os seus erros e se desenvolver, usar disso como crescimento pessoal, mas seja você o primeiro a se acolher, porque senão isso nunca vai acontecer. Por exemplo, eu tô aqui trabalhando com rede social. Eu vou receber tudo que é tipo de vídeo, de comentário, eu vou receber... Imagina se eu ficasse sempre presa, né, em querer que todo mundo me aceitasse, que ninguém me rejeitasse, todo mundo concordasse comigo, eu não queria fazer nada, eu ia ter que me paralisar. Porque tem gente que vai reclamar do som, tem gente que vai reclamar da imagem, tem gente que vai falar, mas faltou isso, tem gente que não vai concordar. Eu até postei um dia desses, né, uma pessoa que gerou uma crítica bem grande. Então, assim, a gente precisa topar a diversidade do mundo. E topar a diversidade do mundo é o quê? Aceite a rejeição, ela vai fazer parte da vida. Ela é parte da vida, não lute contra isso. Então a gente precisa topar a rejeição, como? Se acolhendo, para que a gente também possa viver o acolhimento. Porque olha só que coisa contraditória. Às vezes a gente tem tanto medo da rejeição que a gente não vive o acolhimento. Nem nosso, nem do outro.
Porque a gente não se expõe, porque a gente não tá inteiro na vida, a gente não tá se mostrando na vida, a gente tá só fugindo, a gente tá só reagindo, né? Então, assim, uma estrutura de personalidade sobrevivente é uma pessoa que tem uma carência e uma baixa autoestima, onde ela tá só reagindo à vida, ela só tá tentando não ser exposta, ela só tá tentando não ser abandonada, ela só tá tentando não ser criticada, ela vive em função do outro. Ela mesma não existe, ela não consegue ocupar um espaço na própria vida dela, porque ela tá sempre muito em alerta com o outro. Entende, gente? E a vida é isso, a vida é diversidade. Vão ter pessoas pra te amar, pra te acolher, pra te aplaudir, né? Pra te compreender, né? É pra te perdoar. E vai ter gente que não. Vai ter gente pra te rejeitar, pra te criticar nas menores coisas. Vai ter gente pra... Então, o que eu preciso fazer, então? Né? E aí entra um aspecto muito importante que é entrar em contato com a sua criança ferida. Pessoas que todos nós passamos em algum nível por repressões, no comum, normal. Agora, quando a gente pensa nessa repressão daquilo que é inerente à nossa humanidade, pessoas que são mais reprimidas, né, no sentido do emocional, da criatividade, de todo esse estado de ego criança, né, gente, são pessoas que têm uma carência que a gente chama de carência de aceitação. Que quer dizer exatamente o quê? A carência de... A aceitação fala sobre eu aceitar aquilo que é mais inerente em mim, aquilo que é mais natural em mim, né? Que é a minha humanidade, que é a minha emoção, que é a minha necessidade, que é a minha vulnerabilidade. Então, é aquilo que é mais essencial em mim. A aceitação tem a ver exatamente com o que é essencial, que não tem como fugir disso. É isso, todos nós sentimos, todos nós necessitamos, todos nós... temos vontades, temos criatividades, né? O estado de ego da criança fala muito do querer. Então, gente, todo mundo tem. A aceitação fala sobre essa parte mais inerente. Quando a gente fala de carência, às vezes as pessoas pensam numa coisa mais pejorativa, sabe? Do tipo, nossa, essa pessoa é muito carente, essa pessoa... A gente precisa ressignificar um pouco isso. Gente, uma pessoa, quando a gente tem uma carência... Isso não é uma escolha. Quem é que vai escolher se sentir inseguro? Quem é que vai escolher se sentir preso? Porque isso é uma prisão, né? Isso gera ansiedade, isso gera depressão. Isso não é uma escolha autêntica. Isso é consequência de um processo que foi destrutivo, que foi abusivo, que foi reprimido, entende? Então a gente precisa ter amor, acolhimento por nós, de ser o primeiro a acolher, sabe? Eu gosto muito de usar a imagem da criança, né? Às vezes as pessoas estão no consultório e são muito críticos consigo. Porque eu fiz isso, porque nananã, porque eu sou burro, porque eu não acredito que eu fiz isso, porque eu ainda errei nisso, eu já tenho consciência. Porque... Aí eu falo assim pra ela, vamos pegar uma criança, finge que você tem um filho, uma filha, e ela tá aqui na sua frente. E ela errou de novo a palavra que ela acha difícil, sei lá, exceção. Às vezes uma palavra até mais fácil de escrever. Ela errou de novo e ela tá na fase de alfabetização. Se ela erra de novo, o que você acha que gera mais poder pra ela? Você falar, você é burra, não acredito que você tá fazendo isso de novo, como você é idiota, você desqualificar ela, agredi-la, ou você falar pra ela, tudo bem, é assim mesmo, pra gente conquistar as coisas na vida a gente tem que persistir, a gente tem que insistir. Vamos treinar mais um pouquinho? Você tá precisando de mim? Você tá precisando de ajuda? O que você tá precisando ainda pra se fortalecer nisso, pra aprender isso? Aí todo mundo fala, com certeza é isso, mas por que com você então é de outro jeito? Porque aí olha só que loucura, a gente se trata desse jeito, perseguidor, desqualificador, abusivo, mas quer que o outro acolha a gente. A gente vai ficar refém disso o resto da vida. O resto da vida. Não tem solução. As pessoas chegam pra mim e falam, por que eu me sinto insegura na relação? Não tem solução, você precisa resolver você com você mesmo. E por quê? Porque ou você vai buscar pessoas que vão realizar a sua neurose, que é o quê? Te maltratar, te desqualificar. Então você busca vínculos que alimentam a sua neurose. Ou você vai focar nisso, ou seja, às vezes você tem diversas pessoas ali te ouvindo e falando, e aí uma pessoa critica e várias outras elogia. E aí você foca, porque é sua autoimagem, é o que cola. Eu não sou bom o suficiente. Então quem falar que eu não sou bom aqui o suficiente nessa live, é o que eu acredito. É isso mesmo, tá vendo? Tá vendo como eu não sou bom o suficiente? Ao invés de olhar as várias outras pessoas que estão me elogiando. Ou vão ter uma pessoa que vai querer me oferecer esse afeto e eu simplesmente não vou receber. Por quê? Porque eu não me sinto merecedor.
Porque eu sou o primeiro a me perseguir. Então, veja, gente, a gente é muito pouco estimulado a investir nessa relação com a gente, né? A investir nas nossas próprias saídas e na nossa autonomia. A autonomia não tem a ver com ser egoísta, a autonomia não tem a ver com não necessitar de relações, tem a ver com viver essas relações de forma saudável, usufruindo do que elas têm de melhor e não ser dependente delas. Porque senão a gente tá ferrado. Às vezes a gente vai ter que tomar algumas decisões na vida mesmo sem apoio. E às vezes a gente vai tomar algumas decisões na vida que a gente pode buscar apoio de pessoas afetuosas com a gente que estão dispostas a gerar aquilo pra gente. Agora, se a gente não gera esse apoio pra gente, a gente não vai encontrar. Mesmo que a gente procure, mesmo que tenha alguém muito querendo me dar, não vai. É um processo individual. Aí, quando as pessoas começam a tomar consciência disso, isso, a gente brinca assim, que a responsabilidade, ela às vezes dói. Porque não tem fuga, é muito bom a gente poder ficar justificando pela vida, né? Ficar justificando porque, o outro tem isso, ficar se comparando, ficar justificando porque é isso, porque é aquilo, porque eu tive uma vida assim, porque não. Quando a gente entende que não tem saída, que é com a gente, a questão é com a gente, é com nós mesmos. Aí a gente enfrenta. E como que a gente cria força para enfrentar isso? Gerando empatia e amor com essa criança, que a gente estava falando aqui agora. Se você continua sendo abusivo e crítico, etc., você está concordando lá com as pessoas que falavam para você calar a boca, que você não devia chorar, que era feio, as pessoas que estavam te criticando quando você estava sendo criativo, as pessoas que estavam te rejeitando, te abandonando, você se rejeita. Então, quando você se rejeita, você vai ficar sempre esperando a rejeição. E aí, é exatamente essa questão da gente estar na vida. A rejeição, ela vai acontecer. Mas a forma que você vai enfrentar essa rejeição fala muito sobre você. Então, se você absorve aquilo pra você como uma verdade e se desqualifica ou dá razão para aquela pessoa, inclusive vive, namora, casa com aquela pessoa, mantém uma amizade com aquela pessoa, é uma pessoa... Entende? Você tá qualificando isso e você tá concordando com isso. Então a gente precisa começar pela gente, né? Para que a gente possa lidar. Então, por exemplo, se a gente pega... Muitos estudos falam sobre bullying, né? O bullying é uma coisa muito real, né? Por mais que as escolas trabalhem, etc., a criança, ela tem ainda esse aspecto, né? Assim, de querer ainda uma forma da criança se sentir, vamos dizer assim, pertencente é grupos, né? Então, uma forma de fazer grupos é muitas vezes rejeitar outras crianças. E aí entra um pouco desse processo do bullying, né? Um pouco dessa coisa do poder. Então, as crianças aprendem, né, a estar seguras a partir do poder, porque elas veem isso em casa, elas veem nas relações. Enfim, se a gente como adulto faz isso, não é porque uma criança não faria. E aí, como que as crianças que sofrem do bullying reagem? Por que elas reagem de forma diferente? Porque elas têm estruturas psicológicas diferentes. Então, uma criança que dentro de casa é ouvida, né, é qualificada nas emoções dela. Eu vou postar um vídeo, sexta-feira eu acho, que eu vou falar um pouquinho da diferença entre repressão e educação, né? Que a educação, ela fala sobre como lidar com as capacidades, com as emoções de uma forma construtiva e não elimina capacidade e emoção, né? Então, se essa criança é uma criança em que os pais têm uma maturidade para desenvolver uma saúde emocional, para conversar sobre isso, para viver a própria saúde emocional, porque eu costumo falar, né? A maior educação é o exemplo, né? Então, se essa criança tem esse suporte, se ela se sente amada, se esse amor não tem uma condição muito grande, se ela não foi muito reprimida na aceitação dela, ou seja, a inerência dela é acolhida dentro, né, daquele lar e etc., ela vai lidar de forma muito mais criativa, de forma muito mais resolutiva com aquele bullying, né? E aí mostra, né, em várias... referências, né, de pessoas que estudam sobre o bullying, como tem crianças que naturalmente encontram saídas, né, de fazer uma graça com aquilo, de buscar ajuda de uma forma legal, de conversar, elas encontram saídas boas. Agora, uma criança que já é desqualificada dentro de casa, já é reprimida, que já tem um monte de referência ruim, né, que ela vai lidar com aquilo com muita... aquilo só reforça a baixa autoestima dela. Então, se perguntem, né, como é hoje ouvir uma crítica, como é hoje lidar com uma rejeição na sua vida? Porque se hoje isso é uma coisa extremamente sofrida, muito provavelmente é porque você está sem você mesmo, está abandonado, né? Se rejeita, e aí aquilo ali só preenche a sua própria neurose, alimenta a sua própria neurose. É claro, gente, que não é uma questão de ser confortável, né? A rejeição sempre vai ser desconfortável, mas faz parte da vida.
né? Isso faz parte de viver. A gente, assim, e é quando a gente topa de que vão ter críticas e acolhimentos, que vão ter rejeições e vivências saudáveis, que a gente recebe as coisas boas da vida também. Porque quando a gente não está disposto a viver o risco de estar na vida, né, de ser autêntico, de nos mostrar para o mundo, a gente acaba não vivendo nenhum dos dois, né? Ou acaba até vivendo a rejeição porque você mesmo se rejeita e busca pessoas que alimentam, né, essa neurose, foca nessa neurose, enfim. Então é muito importante a gente investir na gente para que a gente possa ir para a vida como investir na bolsa de valores, né? Você vai escolher bem as suas relações, mas ainda assim você não vai ter controle daquilo, né? Então, uma coisa que as pessoas, que é natural, que todo mundo faz, é muito de um jogo, né? Às vezes assim, uma pessoa bem resolvida, socialmente falando, é uma pessoa que não é carente. O que é carente? Querer afeto, querer amor, querer reconhecimento, querer... Gente, isso não é carência, isso é necessidade emocional, autêntica, saudável, importante. Se você entende que isso é carência, você mesmo reprime, né? E não ensina as pessoas que você ama e que você quer que estejam na sua vida com você a fazerem isso por você, assim como você vai fazer por elas. É importante que você coloque autenticidade nisso. Então, muitas vezes as pessoas querem ser indiferentes para serem poderosas na vida. E isso atrai o quê? Pessoas indiferentes ou pessoas que não vão me dar aquilo que verdadeiramente eu quero. E isso gera, de fato, uma prisão. É uma coisa muito ruim, que gera muita ansiedade. Você sempre tá com o sentimento de que a qualquer momento as pessoas vão te abandonar, vão te rejeitar, vão desqualificar. Isso te enrijece, te paralisa, te domina, né? Então é muito importante a gente investir na gente. Isso é um ato de amor, né? Lembra que eu sempre falo que os nossos comportamentos, por trás dos nossos comportamentos, existem mensagens subliminares, né? Que é exatamente o quanto eu importo ou não pra mim mesmo. Então, se eu sou uma pessoa que me cuido, se eu sou uma pessoa que invisto em mim, o que eu faço durante o meu dia, né? Eu invisto em mim, eu faço alguma coisa por mim durante o meu dia, ou eu simplesmente tô ali só trabalhando, fazendo pelo outro, e dane-se eu. Então, tá incoerente. E aí eu quero que alguém faça por mim. Se eu mesmo não faço por mim. Essa pessoa pode até fazer por mim, mas eu ainda vou me sentir inseguro. Não é o suficiente. Essa é a mensagem que eu quero mais deixar claro pra vocês. Por mais que a pessoa faça por você, você ainda não vai se sentir seguro se você não for o primeiro a ser comprometido com você. Com a sua aceitação, com o seu amor por você, por atitudes construtivas para você. Isso vai te deixar sempre numa ansiedade de ser aceito. E aí, pra gente, pelo medo da rejeição, a gente pode desenvolver várias estruturas psicológicas. A gente pode se tornar agressivo, a gente pode se tornar abusivo, a gente pode se tornar controladores, a gente pode se tornar agradáveis, servis, submissos, um monte de coisa disfuncional para garantir algo que nem nós, né, damos para nós mesmos, né? Então é muito importante a gente olhar para essa incoerência, porque é isso, não vai adiantar. Você pode fazer todo o esforço do mundo, passar a vida inteira sendo útil, agradável, tentando controlar e etc. Não vai adiantar. Não vai adiantar, você ainda vai se sentir inseguro e muito provavelmente vai receber a rejeição. Muito provavelmente, exatamente pelo fato de você não se valorizar. Então, assim, quando a gente não se valoriza, quando a gente não encontra o nosso valor essencial por nós mesmos, a gente acaba educando o outro a também não enxergar esse valor na gente, né? E aí, muitas vezes, acaba recebendo, de fato, né? A rejeição, o abandono se concretiza, o nosso medo acaba se concretizando. Seja porque eu fiz escolhas ruins de relacionamento, seja porque eu tratei essas relações de uma forma ruim, eu acabo recebendo aquilo que eu tanto tinha medo, que era ser rejeitado. Então, às vezes, existe até um compromisso, né, individual, a gente fala um compromisso neurótico, adoecido, né, de reforçar a rejeição. Então, às vezes, as pessoas até encontram relações legais, mas boicotam muito, né, boicotam muito, não se sentem seguros, por mais que a pessoa faça, por mais que a pessoa... É como se fosse isso, né, gente, a carência... É como se fosse assim, isso não se encaixa com o que eu percebo, então é um buraco sem fundo. A pessoa pode me dar, aquilo ali só desliza, aquilo não é absorvido, entende? Quando eu me sinto merecedor de amor e alguém me elogia, eu falo, realmente, eu sou boa nisso. Quando eu me sinto capaz, competente, alguém fala, nossa, Dri, você é muito legal. Eu falo, caramba, eu sou mesmo. Agora, quando eu não me sinto, e mesmo que as pessoas falem, nossa, Dri, você é muito legal, aquilo pode até me acalentar naquele segundo. Mas depois, alguns momentos depois, eu vou estar insegura de novo,
entende? Então é um buraco sem fundo. E aí as pessoas acabam também boicotando quando conseguem uma relação legal, boicotam ou buscam relações ruins para reforçar essa rejeição. E quando eu falo de relações, gente, não é só amorosa, né? É relação às vezes de amizade, mantém relações às vezes familiares que não são legais, relações dentro do trabalho, não coloca limites, não se protege. Tá topando ainda, assim, tá ainda paralisado naquela criança ferida, topando qualquer coisa ainda para ser aceito, né? E mesmo quando é aceito, não se sente seguro. Então, assim, é muito adoecedor viver isso, muito gera uma aflição muito grande e tira de você a sua grande potência, que é você mesmo, que é a sua autenticidade, que é a sua criatividade, que é a sua expressão, que é o seu estar na vida, o se expor na vida. E a gente só vai topar se expor na vida, ser criativo, ser autêntico, quando a gente tiver mais autoconfiança, ou a gente vai se destruir por não ter essa autoconfiança, por ainda ficar projetando, né, essa busca de não ser rejeitado. Então, eu coloquei aqui: necessidade de ressignificar a autoimagem. Quais são algumas frases importantes para a gente qualificar para nós mesmos? Eu mereço, né? Então, construir, né? Mesmo que isso seja mecânico inicialmente, tá, gente? Mas construir de que você, assim como qualquer outro humano, merece coisas boas, né? E que você tá comprometido de buscar por isso, né? Então, eu mereço, eu sou, né? Eu sou, e aí colocar um pouco, né, das suas competências, das suas capacidades, né? Verificar isso, né? Eu confio em mim, essa é uma frase muito importante. Eu acolho, então eu acolho essa minha dificuldade, eu acolho esse meu erro, eu vou melhorar nisso, eu vou, né? Acolher um erro talvez seja o maior ato de autoestima, né? Você topar o erro, falar, eu errei nisso. Isso só denuncia a autoestima, porque quer dizer que você, ao topar o erro, não se define com aquilo. Isso não me define. Eu ainda sou uma pessoa que sou além disso, né? Além desse erro. Então você não fica tão à mercê e com medo da sua própria humanidade, porque faz parte, né? Isso gera, né, gente, o compromisso, a fidelidade com nós mesmos gera liberdade. Então, liberdade não está relacionado a eu sempre ser aceito. Liberdade tem a ver com eu ter uma estrutura, uma casa, uma moradia saudável o suficiente aonde eu consiga absorver, acolher, confirmar o afeto que eu receber e lidar, né, sofrer ou não, dependendo de qual seja essa rejeição, com a rejeição. Mas aí isso é estar presente na vida, isso é estar inteiro na vida, isso é estar vulnerável. Vulnerável tem a ver com a gente estar inteiro, completo, vivendo a nossa maior potência. A gente tem que topar estar vulnerável, se expor, né? Falar, se expressar, sentir, criar. É só assim que a gente vai estar inteiro na vida, mas isso só acontece com liberdade. A gente só topa, né, viver esse risco quando a gente tá mais seguro, quando a gente tem um lar interno, né, mais concreto, mais saudável, mais seguro, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha que eu ia te falar, que eu ia falar pra vocês. Eu falei, gente, eu tenho feito uma série, né, que é uma série sobre agressão, violência. E uma das coisas que eu falei lá sobre a naturalização, né, da violência é um pouco da distorção que a gente tem sobre afeto. Então, assim, às vezes a gente aprende que amor é uma coisa muito destrutiva. Do tipo, é natural a pessoa amar e controlar e abusar e rejeitar e criticar de forma excessiva e, enfim, né? A gente às vezes naturaliza, né? E isso se tornam condições de amor. Então é muito importante a gente ressignificar o que é amor, tá? Amor não quer dizer perfeição, mas amor quer dizer compromisso, processo, qualificação, construção, né? Então a gente precisa ressignificar, porque às vezes a gente mantém relações que são abusivas, que só alimentam e só paralisam a gente, mantém a gente com uma dificuldade de entrar em contato com nós mesmos. Ou seja, a gente já tem um desafio com nós mesmos, né? Que é ressignificar nossa autoimagem. Se a gente se preenche, né? Fica circulado de pessoas que alimentam as nossas neuroses, os nossos medos, 1000 vezes mais difícil. Então, assim, se abasteça de relações saudáveis, busque, né, relações saudáveis, busque
pessoas que tenham coisa pra te oferecer, afeto, ou muitas vezes a gente fica solitário, que também não ajuda, né? Se você tá, as relações, elas é isso, né? As relações, ela tem um poder de construção e nutrição incrível, elas têm um poder de destruição incrível, né? Quando você tá numa relação ruim, ela tá te destruindo. Quando você está solitário, né? Ou seja, você não se envolve, você não busca, você não investe em vínculos saudáveis, você não tá você não tá se destruindo, mas você também não tá se nutrindo, né? E tem necessidades emocionais que só acontecem nos vínculos, né? Então busquem se circular de pessoas afetuosas, etc., que tenham boas referências, pessoas que você percebe que se tratam bem, que se cuidam, que têm relações mais saudáveis, famílias mais saudáveis, caso você não tenha tido, porque isso vai te ajudando a desenvolver novas referências na vida, tá? E aí ajuda você a entrar nesse desafio, que é o desafio com a gente mesmo, porque sem dúvida nenhuma, né, tudo que a gente vive na vida é uma referência da nossa relação com nós mesmos, tá? Então, frustração, rejeição, dificuldade, medo, todo mundo vai ter, mas a forma que a gente enfrenta essas coisas vão ser muito diferentes dependendo de como funciona, né, a sua autoimagem, a sua relação com você mesmo, tá bom? Eu vou ler aqui os comentários de vocês, mas antes eu queria ler uma frase de Foucault, né, que eu gosto muito e que tem tudo a ver com isso que a gente tá conversando hoje, que é: não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo. Que é exatamente a gente entender que nós somos processo. Se a gente entende que é processo, gente, a gente entende que rejeição, crítica, faz parte da vida. Só faz parte, não define o seu valor, não faz parte de estar em processo. Assim como acolhimento, aceitação e afeto também fazem parte da vida, né? Então, não deixe que o seu medo de ser rejeitado não faça você usufruir o seu amor por você, o seu poder pessoal, a sua autenticidade e o afeto das pessoas que têm afeto para te oferecer, tá bom? Eu vou ler aqui um pouquinho dos comentários de vocês. Todas as lives, tá, gente? Lembrando que todas as lives estão salvas lá no meu canal do YouTube. Então, quem ainda não me segue lá, vai lá me seguir, que me ajuda muito. Me ajuda a divulgar as lives aqui também, porque eu tô tendo muito feedback positivo. E é isso, vamos estar aqui todo mundo junto, né? Investindo em nós mesmos, né? Na nossa saúde emocional, para que a gente possa ter mais chance de encontrar, inclusive, soluções internas para lidar com tudo que tá acontecendo, né? Tanto em termos gerais de todos nós, como em termos individuais, porque cada um tá vivendo essa pandemia também de formas individuais, né? Então, convidem, né? Isso me ajuda muito também. E vão lá, eu fiz até uma playlist lá no meu YouTube, tá? Adriana Souza Psi, aonde quando vocês tocam lá em playlist, tem uma playlist só de lives. E eu não sei se vocês sabem, gente, tem uma função lá no YouTube, porque assim, acaba que as lives ficam um pouco longas, né? Por exemplo, eu já tô há 40 minutos aqui com vocês hoje. Mas existe uma função lá no YouTube onde você aperta e você consegue acelerar, entende? Então, às vezes, uma coisa que é 40 minutos, você consegue assistir em 20 minutos. Se você... Em 20 não, porque teria que ser muito rápido, mas sei lá, em 30 minutos, quando você coloca aceleração, tá? E é tranquilo de ouvir, de entender. Essa mais uma possibilidade, né? Às vezes, eu tô sem tempo, Dri, pra ver vídeos mais longos, mas vale muito a pena, porque é quando eu tenho espaço de fazer reflexões mais profundas também, né? Acaba que nos vídeos mais curtos tem ótimas reflexões, mas às vezes não fica tão profundo como nas lives, tá bom? Eu não vou conseguir ler tudo, mas eu vou aqui em cima. Deixa eu ir, na verdade, estão de baixo pra cima. Eu não sigo você ainda. Eu não consigo ainda você ir lá no YouTube. O link tá aqui no meu Instagram, tá? É só você ir ali na bio do Instagram que tá lá o link. Obrigada, Jorge, que bom que você gostou, que você acompanhou. Creio que o isolamento não é a melhor solução. É verdade, o isolamento, na verdade, tá alimentando muito, né, desse medo de rejeição, desse medo de solidão e etc. Mas dá pra gente aqui agora já fazer alguma coisa em relação a isso, que é cuidar da gente, que é aproveitar desse tempo, né, e investir mais na nossa relação com a gente. Isso com certeza já vai gerar um alívio, né? Não vai resolver porque a gente ainda vai ter uma necessidade de vínculo e etc. Mas pode já ajudar e gerar um alívio, né? É verdade, eu estou passando pelo meio, né? Por essa situação, né, Rai? Boa noite.
Um grande abraço, quem está falando é Dr. Raimundo, é isso? Mas a mensagem foi do Jorge? Vamos ver aqui. Terezinha, bem-vinda, que bom. Não consigo sentir essa liberdade. Veja, Renata, isso é uma conquista mesmo, tá? A gente precisa investir, a gente precisa... É isso, assim. Pensa que tudo que a gente tem sucesso na vida é um processo, é um investimento. Então, eu sempre falo assim, que persistência e paciência são os instrumentos principais, né, do nosso processo de crescimento. Eu postei um vídeo lá no meu YouTube que fala assim, o processo imperfeito, o foco muda tudo, que fala exatamente, assiste, que fala exatamente sobre isso, né, sobre a imperfeição do processo de crescimento, que ele é imperfeito, mas que a gente precisa ter persistência, né, e começar a encontrar essa empatia de que vale a pena lutar por nós, tá, para que a gente possa sentir essa liberdade e possa viver a nossa maior potencialidade, que é a nossa autenticidade, né. Renata falou que eu sou muito insegura, não consigo ter uma relação sólida por não ter sido amada pelos meus pais. Tem a ver? Tudo a ver, tudo a ver. Então, essa carência de amor, né, Fabiana, definiu provavelmente muito do seu valor pessoal. Então, você precisa ressignificar isso, né? Então, entender que aquilo é vamos dizer assim, uma dificuldade ou, né, uma deficiência deles. E não tem a ver com você. Você como criança, enquanto essência, uma criança, gente, ela nunca vai, vamos dizer assim, fazer algo ou deixar de fazer algo que defina ela ser amada ou não. Isso é uma competência totalmente do adulto, né? Amar uma criança é uma questão do adulto, não é uma condição da criança no sentido de, ela tem que ser assim ou ela tem que ser assada. A criança, ela é, ponto, né? E aí o adulto, ele tem que ter essa capacidade de amor e muitas vezes ou por não ter tido amor na vida também, ou por ter dificuldade mesmo com isso, não vão oferecer esse amor, né, pra criança, e isso acaba a criança absorvendo e desenvolvendo a autoimagem, definindo a autoimagem dela de forma disfuncional e injusta, né, Fabiana? Então, invista nisso, ressignifique, acolha a sua criança ferida que não foi amada e dê você, inicialmente, esse amor pra ela, né, invista na sua relação com ela, porque é poderosíssimo, né, gente? A gente se sentir amado por nós mesmos é, talvez, o sentimento mais poderoso da vida, né? É a gente ter essa autonomia no amor. Não viver pelo medo, né, da rejeição. Que bom que você gostou, Gerson, da conversa. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Me faz muito bem também. Difícil acreditar que tem tanta gente com o mesmo problema. É verdade, Ítalo. Né? O medo da rejeição é uma coisa que domina a maioria das pessoas, na verdade, né? É muito comum. A gente não é ensinado e educado a investir em nós mesmos, né? O mais difícil é encontrar força para ajudar a si mesmo. É verdade, por isso é importante, muitas vezes, a gente buscar ajuda, buscar suporte, né? Então, terapia tá aí para isso, né? Pra gente buscar ajuda profissional, né? E também buscar, às vezes, em volta, né? Da gente, já existem pessoas acolhedoras e amorosas que, às vezes, a gente ainda não investe muito vínculo de amizade, de família, enfim. Mas tudo bem a gente precisar de ajuda, né? Nem sempre a gente vai dar conta sozinho, tá? Que bom que vocês gostaram, viu, Ítalo? O Ítalo falando que é mãe direta. Muita gente fala isso, viu, Ítalo? Você tá falando isso pra mim. O Odin, que bom que você gostou também. Aí aqui o Rubens perguntou, tem como reverter esse sentimento depois de certa idade? Com certeza, gente. Não tem idade pra nada. Não tem idade. Esquece essa história de idade, tá? Porque muitas vezes a gente fica usando várias justificativas, né, pra gente não sair dessa zona de conforto, que às vezes é muito adoecedora, mas é onde a gente aprendeu a estar e a sobreviver, né, e a gente mantém aí nessa zona de conforto. Então, assim, não tem idade, né, na verdade, o fato, às vezes, da gente ter mais idade até ajuda no sentido da gente ter mais compromisso, mais maturidade, não é um impeditivo de forma nenhuma, tá, Rubens? Sempre vai valer a pena, em qualquer idade, em qualquer circunstância, você fazer algo por você. Sempre isso vai te gerar sempre algo construtivo e positivo, tá? Então, sempre vai valer a pena. Nunca duvidem disso, tá? Normalmente assemelham necessidade de amor à fraqueza, não é? Os homens sofrem muito disso, as mulheres também, né? Não é muito incomum a gente ter todo um jogo, né, de sedução, onde eu tenho que me mostrar indiferente, tenho que mostrar que eu não gosto da pessoa, mas eu gosto. Gente, se alguém gosta de mim, por favor, me fale. Eu não tô querendo que ninguém finja que não gosta de mim, não.
Assim como se eu gosto de uma pessoa, eu adoro falar pra essa pessoa que eu gosto dela, que eu tenho um carinho por ela e que se ela tiver amor pra me retribuir, é ótimo, né? Vou estar ali pra receber. Mas se ela não tiver também, é uma questão dela, não é uma questão nossa, né? A gente precisa muito ressignificar isso. Porque isso gera uma confusão muito grande, né? Sobre o que é amar, né? Como se amor fosse uma coisa ruim. Então adoece muito a gente, né? E faz a gente não estar de forma mais autêntica e clara e resolutiva na vida, né? É isso que eu quero, então é isso que eu vou expressar. E aí isso às vezes dá uma celeridade pra gente receber aquilo, né? Todos esses jogos psicológicos, todos esses jogos de poder atrapalham muito a gente alcançar aquilo que a gente quer, né? Ai, o povo falando aqui do meu cafezinho. Quer um café, né, Angélica? Eu tô aqui, ó, com o meu cafezinho. Que é bom. Deixa eu ver aqui. Medo de sofrer novamente. Pois é, isso acaba também, né, Ítalo? Às vezes, situações mal resolvidas, né, fazem com que esse trauma defina a nossa atitude na vida, né? E veja, isso dá muito poder para uma rejeição e para uma pessoa que passou na nossa vida, né? Então é muito, assim, pior do que uma pessoa te rejeitar, pior do que uma pessoa te trair, uma pessoa é você deixar isso ter poder na sua vida o resto da vida, né? Que aquela pessoa ainda tá aí. Isso acontece muito, né? Às vezes as pessoas vivem situações realmente muito desagradáveis, por exemplo, de relacionamento, etc. E aí pronto, agora ninguém presta, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, é tudo não sei o que, é tudo nananã. Eu falo, gente, olha o tamanho do poder que você tá dando pra aquela pessoa que te traiu, ou que fez uma sacanagem com você, ou que te rejeitou, ou que te abandonou, sei lá o que, né? Você tá deixando ela definir que pro resto da vida você não vai ter paz, você não vai receber amor, você não vai ter leveza pra receber o melhor que uma relação pode dar pra gente, é paz, né? É paz, é amor, é troca. Então, assim, né? Pior do que ser traído é você manter pra sempre, né? Essa definição aí, essa intoxicação, né? Na sua vida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tô baixando aqui pra ver se tem mais o pessoal dando já oi, ainda dando oi, boa noite. Que bom, né, Ítalo, que veio na hora certa. Muito obrigado, gratidão pelo carinho de vocês, pela troca. Pra mim também é muito nutritivo e é muito prazeroso também estar aqui oferecendo essas reflexões pra vocês e sentindo que eu tô fazendo alguma diferença na vida de vocês. Agradeço muito também a presença, tá bom? E a gente se vê na quinta-feira. Vou adiantar pra vocês, já que vocês estão aqui comigo até o fim. Quinta-feira, olha aí, vai ser uma uma conversa complementar a essa que a gente tá conversando, que é condições de amor, qual o preço você paga, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da distorção, sobre afeto, das condições, do preço que a gente paga, que às vezes é muito disfuncional na nossa vida, tá bom? Um beijo, queridos, bom descanso pra todos, tá? E fico aguardando vocês quinta-feira. Muito obrigada pela companhia, tô voltando aqui embaixo. Um beijo, viu? Tchau!